Olá, foi registrado mais um assassinato na zona rural de Teresópolis, dessa vez em uma localidade no terceiro distrito. O crime ocorreu no final da noite desta terça-feira, sendo vítima Igor Melo da Silva, de 29 anos, morador de Vargem Grande. Ele seguia de moto pela estrada Samuel Muniz da Mota, uma pequena via que conecta Venda Nova em Imbiú, é uma ruazinha de terra paralela à RJ 130, quando foi encurralado e alvejado. Populares ouviram disparos, vários disparos de arma de fogo, acionaram a polícia. Quando o pessoal do DPO de Vargem Grande chegou ao local, não encontrou aí o autor ou os autores dos disparos de arma de fogo e constatou que não havia mais tempo para atendimento médico ao rapaz. O local foi periciado pela equipe da Polícia Civil, pessoal do ICCE, que é responsável pela análise das cenas de crime, e o corpo removido para necrópsia no Instituto Médico Legal. Além desse fato, da morte desse rapaz, Igor Melo, de 29 anos, em Vargem Grande, no domingo, foi registrada uma tentativa de assassinato no bairro do Matadouro. A vítima, um homem de 30 anos, que chegava em casa, também foi baleado, mas foi levado ao HCT e segue internado. Se você tiver informações que possam chegar à autoria desses dois fatos, esse homicídio na região de Venda Nova, próximo ali, inclusive a Vargem Grande, onde morava a vítima, ou essa tentativa em Matadouro, entre em contato com a polícia, os telefones são esses aí. O de baixo, inclusive, funciona como WhatsApp e você não precisa se identificar. Em junho passado, Teresópolis ficou assustada com uma situação registrada no bairro de São Pedro, em plena luz do dia. A imagem é essa aí, veja se você lembra dessa imagem. Jovens armados, fazendo disparos aí para cima, em direção a desafetos também ali, ao lado do quartel do tiro de guerra, bem pertinho um DPO da Polícia Militar que fica ali do outro lado. À época se falou aí de uma disputa, de uma rivalidade entre Morro do Tiro e Rosário, que envolveria diversas coisas, diversas situações, principalmente envolvendo o tráfico de drogas, Felizmente, ninguém se feriu. Foram pelo menos 6 disparos de arma de fogo. Esses jovens aí seriam do Morro do Tiro. E também havia nessa história sendo investigado um rapaz que morava no Rosário, Nessa confusão aí. A polícia, inclusive, conseguiu uma imagem dele aí nas redes sociais, ostentando uma pistola e tudo mais. E na manhã desta terça-feira, esse jovem morador do Rosário foi acordado pela polícia, em uma operação visando cumprir um mandado de prisão contra ele, expedido aí pelo judiciário local, pelo crime de tentativa de homicídio, pelo envolvimento nessa história lá no bairro de São Pedro, na confusão lá no bairro de São Pedro, que poderia ter acabado aí, inclusive com crianças aí vítimas fatais dessa situação. Ele foi encontrado em uma residência na rua Álvaro Paná, no bairro da Fonte Santa, e encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia, ficando acautelado até transferência para a unidade prisional da Políter. Participaram dessa prisão no bairro de São Pedro, desse rapaz, 24 anos, equipes da P2, a Polícia Reservada, e o Cabo L. Andrade, isso o pessoal do 30º BPM, além da equipe da 110ª Delegacia de Polícia, da Polícia Civil aqui em Teresópolis, cumprindo esse mandado de prisão. Agora a polícia continua procurando os outros envolvidos nesse fato. Foi gravíssimo, assustou muito a cidade. Plena luz do dia, arma para lá, para cá, tiro, ao lado de um DPO da PM. Um já foi levado à delegacia, faltam pelo menos mais 2. Em breve, a polícia vai investigando. E tem situações, gente, muita gente questiona, por que já lá não vai e prende? Tem uma foto dele lá com a arma, ostentando pistola, revólver, todo mundo viu ele dando tiro. Se não for flagrante, a polícia chegou na hora lá, pegou no momento do crime. Depois disso, se não for flagrante, só se houver um mandado de prisão, a justiça analisa as provas, analisa a situação e dá ordem de prisão, aí a PM ou a civil ou as duas, como foi o caso de hoje, vão lá e vão cumprir o mandado de prisão. Então, nesse caso específico, vamos aguardar aí mais um mandado de prisão e em breve os outros envolvidos aí
encaminhados para presídio no Rio de Janeiro. Um taxista foi assaltado na segunda-feira à noite. Ele trabalha naquele ponto do terminal rodoviário, esse ponto aí. É uma das pessoas que trabalha nesse ponto de táxi. Acho que foi no domingo à noite, foi segunda não. Domingo, 9h40 da noite, segundo informado. Chegou um homem lá, mais ou menos 30 anos, estava com uma blusa aí com capuz para dificultar a identificação do seu rosto. Ele perguntou quanto ficava a corrida para o Brejinho, lá no bairro de São Pedro. Informado aí que custava R$30, o taxista pegou, vamos lá, vamos embora. Mas quando chegou lá no bairro de São Pedro, no lugar dele pegar o dinheiro, cartão, Pix, para pagar o motorista de táxi, o taxista, ele encostou uma arma de fogo no profissional do volante e anunciou o assalto. Ele roubou R$70, que era o que o taxista tinha no bolso. E hoje em dia todo mundo usa Pix, cartão, pouca gente tem dinheiro. E um relógio, segundo a vítima, avaliado em R$200, e ainda tentou levar o celular do taxista, que relutou, né? Ele disse, meu instrumento de trabalho, estou aqui no aplicativo e tudo mais, não vou entregar. E o homem, já percebendo que poderia dar problema, saiu correndo ali nas proximidades do Cemusa. O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia. Teresópolis está entre as cidades que participam de uma campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Funciona como? Você tem um parente que está desaparecido, independente da idade, independente do tempo. Você vai lá no posto de coleta e deixa material genético, DNA. Se essa pessoa foi localizada, viva ou morta, lá em Brasília, no Maranhão, em qualquer outra parte do país, esse material genético que vai para o banco de dados aí das forças de segurança vai ajudar a fazer essa identificação e diminuir, né, o drama, né, da questão do desaparecimento. Estivemos hoje na 110ª DP, aliás, na antiga 110ª DP, né, hoje é o prédio aí da 7ª DPA e da Polícia Técnico-Científica aqui de Teresópolis, e conversamos com o diretor da Polícia Técnico-Científica que falou sobre essa campanha nacional. O objetivo principal desse trabalho é encontrar as pessoas desaparecidas, né? Existem familiares procurando muitos desaparecidos e essa campanha ela é uma campanha voltada para a coleta de DNA de parentes em primeiro grau, para que caso a gente encontre a pessoa, uma pessoa desconhecida, viva ou morta, a gente possa fazer um confronto desse DNA e devolver a pessoa para a família. E é uma campanha nacional, sua coleta de dados feita aqui acaba sendo utilizada em todo o país. Exatamente isso. Né? São coletados não só de familiares o DNA, é coletado também quando uma pessoa é encontrada viva ou morta e ela não tem uma identidade confirmada, é feita uma coleta de DNA, é alimentado um banco de dados com esse DNA e constantemente é feito esse confronto entre DNA de familiares que procuram pessoas, entes desaparecidos, e pessoas encontradas vivas ou mortas. Bom, aqui em Teresópolis, como proceder, quais os dias de atendimento, como é feito? Aqui em Teresópolis, a campanha de coleta ela vai começar no dia 26 e terminar dia 30. Vai ser uma semana de campanha de coleta. E nós temos um posto de coleta da região serrana. Então, na região serrana, 2 postos de perícia vão coletar DNA. O posto regional de polícia técnica científica de Petrópolis e o de Teresópolis. Coletando de todo. Então, se for uma pessoa de município vizinho, ela pode se direcionar nessa data, né? Durante todo o dia, nós estaremos realizando a coleta. Importante ressaltar que se os familiares já cederam esse DNA em algum momento na investigação, não é necessário retornar para fazer coleta. Se essa coleta já foi feita de DNA, não precisa fazer novamente. De acordo com o Ministério da Justiça, no ano passado foram 82 mil registros de pessoas desaparecidas no Brasil, uma média de 225 casos por dia, e a maior parte dessas ocorrências está na região sudeste, 40% das ocorrências de desaparecimento. Então, um trabalho como esse de coleta de DNA, de material genético,
é fundamental para tentar aí diminuir a dor das famílias, né? Não dá para sequer mensurar, né, o que deve ser você ter hoje um pai, uma mãe, um filho, uma pessoa que você gosta simplesmente desaparecendo e você ficando sem notícia. Então a Polícia Técnico Científica aqui de Teresópolis vai atender entre os dias 26 e 30, você viu ali os endereços de atendimento aqui em Teresópolis e também em Petrópolis, né? Esses dois postos vão atender a toda a região. Ainda nessa entrevista, Luiz Augustus falou aí desse trabalho difícil, né, da perícia de tentar dar uma solução para casos de desaparecimento. O PRPTC, a perícia, nesse momento, né, ela realiza um trabalho solidário. A gente, muitas vezes, quando recebemos um corpo sem, que a gente não consegue identificar, nós esgotamos todas as possibilidades de encontrar os familiares daquela pessoa para, primeiro, dar nome, né, e devolver o ente querido para a pessoa. Então, a Polícia Civil, de uma forma geral, né, ela tem a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, ela tem as suas ferramentas de busca pelas pessoas desaparecidas. E aqui a perícia é um braço, né, que muitas vezes nós encontramos, nós promovemos esse encontro, infelizmente numa hora ruim, né, que é a hora da morte, mas nós devolvemos essa pessoa para a família. Na próxima edição do Diário de Teresópolis, mais detalhes sobre esse trabalho que será realizado no final do mês. Na sexta-feira começa oficialmente as eleições, né? Começam as eleições, as campanhas para prefeito, vereador, no pleito que vai ocorrer somente em outubro, né? Agora está mais curtinho, apenas 45 dias de campanha, então por isso talvez as pessoas não estejam entendendo. Já tem campanha, não é candidato? Tem candidatos, já foram definidas as convenções, mas oficialmente as campanhas só começam na sexta-feira. E a partir da próxima semana, a Diário TV, como faz em todo o pleito, vai abrir espaço para os candidatos à Prefeitura de Teresópolis, a ocupar aí o Palácio Tereza Cristina pelos próximos 4 anos. As entrevistas serão realizadas no programa Hélio Carracena, sempre a partir das 10 da manhã. Vamos ver, foi feito um sorteio, né, hoje cedo, e vamos ver como é que ficou aí o sorteio, primeiro aí para os vices, quem serão aí os vices entrevistados, né, e qual a ordem de entrevista dos vices aí de Teresópolis, né? Então, estão aí, ó, se você não sabe quem são os candidatos a vice, são esses 5, são 5 chapas aí que vão concorrer à Prefeitura de Teresópolis no dia 6 de outubro, e os vices são esses aí. O primeiro a ser entrevistado, dia 19, é Rico Portilho. Ele é vice na chapa do prefeito, do ex-prefeito, né, Mário de Oliveira Tricano. Na terça-feira, dia 20, será entrevistado Davi Serafim, que é o candidato a vice na chapa de Alex Castelar. Na quarta, dia 21, caiu no sorteio, é a doutora Fafi Ribeiro, que é vice do Leonardo Vasconcelos, é a vice-prefeita aí na chapa do Leonardo. Na quinta-feira, dia 22, será entrevistado o doutor Maurílio. Você deve ter pensado, o Maurílio não era candidato? Sim, ele chegou a anunciar a candidatura, mas agora, antes do fechamento aí do prazo legal, ele acabou aí ocupando a vaga de vice na chapa de Júlio Rocha, hoje deputado estadual, mas que vai concorrer ao cargo de prefeito em Teresópolis. Nessa lista dos vices, a última a ser entrevistada é Mônica Medrado. Na sexta-feira, dia 23, a Mônica é vice na chapa do Beixan, candidato a prefeito de Teresópolis. Temos também, olha só, agora para prefeito, né? Como é que vão ficar as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Teresópolis aqui na Diário TV no programa Hélio Carracena. Também foi definido por sorteio, gente. Lembrando que todos os partidos e prefeitáveis foram convidados e envolvidos. Boa parte enviou representante aqui para acompanhar esse sorteio, que foi transmitido ao vivo. Então, primeiro a ser entrevistado lá no dia 26, agora falando dos candidatos a prefeito. São esses 5 aí que colocaram seus nomes e foram aprovados aí pelos partidos e convenções aí, e coligações, aliás, para concorrer à Prefeitura de Teresópolis. O primeiro a ser entrevistado, dia 26, Leonardo Vasconcelos.
Na terça, dia 27, entrevista aí o nosso espaço aberto ao candidato Mário de Oliveira Tricano. No dia 28, que é uma quarta-feira, o entrevistado será Júlio Rocha. Na quinta, dia 29, o candidato Beixan. E por último, repetindo, foi feito um sorteio. O último a ser entrevistado nessa primeira leva, lembrando que é uma primeira leva de entrevistas, será o candidato Alex Castelar no dia 30 de agosto. É importante que você, teresopolitano, eleitor, acompanhe essas entrevistas, tire suas dúvidas aí, porque são 5 candidaturas apenas e o prazo realmente é curtíssimo, são apenas 45 dias de campanha. A partir de sexta-feira começa, né? Virou aí a madrugada, meia-noite, 1 já começa a campanha, carro de som, carro adesivado, tudo que a gente já está acostumado, mas toda oportunidade que você tiver para saber sobre os candidatos, não só prefeito, mas também vereador, logicamente vereador, né, já deixando claro, tem gente que pergunta, não dá para entrevistar, é um número enorme de candidaturas, não tem como entrevistar candidato a vereador, mas a prefeito são 5 aí, e no caso aqui faremos 10 entrevistas, 5 com os vices, 5 aí com os candidatos ao cargo de prefeito. Então acompanhe essas entrevistas que serão feitas aí pelo Hélio Carracena aqui na Diário TV. Depois teremos também um debate organizado aí pela OAB aqui em Teresópolis, será transmitido acompanhado pela Diário TV, também como tem feito em todas as últimas eleições, e os 5 candidatos já receberam aí o convite para participar desse debate e apresentar as suas propostas, né? As suas propostas. Então, acompanhe, participe, porque serão 4 anos e poderão ser longos 4 anos. E não dá para depois dizer que você não sabia, ou que você, pelo visto, não procurou saber. Só para você ter uma ideia como a população tem andado alienada das questões políticas, né? A pessoa ficar falando de Venezuela, de Brasília, e esquece de olhar o próprio quintal. Na edição desta terça-feira, o Diário fez uma reportagem, publicou lá um texto falando das candidaturas confirmadas, e uma pessoa foi lá para a rede social criticar o jornal, falando que era um absurdo o jornal não ter publicado a foto do prefeito Vinícius Clausen, que ia denunciar a justiça eleitoral. O prefeito nem é candidato, ele nem pode ser candidato à reeleição, porque ele já teve reeleição, né? Ele fez aquele primeiro governo de 2 anos, entrou no meio do caminho, foi feita uma eleição aí fora de época, e agora cumpriu os seus últimos 4, 6 anos de Vinícius Clausen. Então ele nem candidato é, e a pessoa vai lá para a rede social falar esse tipo de coisa. Acompanhe, é o Destino de Teresópolis, a sua família em jogo. Vamos falar agora de Diário Comunidade. Primeiro, recebemos aqui mais uma reclamação do bairro da Tijuca. Mostrei aquela situação do bueiro, né, aberto lá perto do CEMEI, a prefeitura foi lá e consertou. E a gente recebeu agora as imagens de um escadão. O CEMEI está ali atrás, aquela casa vermelhinha ali ao fundo, ali, Rua Prefeito Monte. Aí tem esse acesso aí que vem pela Armando Rosa. Quem mora na parte baixa da Tijuca, pai, mãe, a criançada, responsável que vem trazendo os pequenos aí, tem que passar por esse escadão aí diariamente. Mas matagal, lixo, e imagino que à noite também seja a maior escuridão, né? Imagine se essa escada, a situação só piora, aí os pais, aí os responsáveis têm que dar uma volta enorme com a criançada para chegar ao CEMEI Várzea. Mais um pouquinho vira a trilha da Pedra do Sino, nesse escadão aí da Armando Rosa, conectando aí a Rua Prefeito Monte no bairro da Tijuca, né? Então era até para ser um cantinho, transformar numa espécie de praça, um local aí tranquilo no bairro da Tijuca, mas parece uma pequena floresta, né? Esperamos que, assim como no caso do bueiro, a prefeitura mire seus olhares aí para esse trechinho no bairro da Tijuca, né? O CEMEI, repetindo, apesar de ficar na Tijuca, né, o CEMEI Várzea, que é um fato curioso, a escola ficou maior, mais ampla, tem gramado, as crianças gostam, agora precisa melhorar todo o resto envolvido aí nessa unidade de ensino. Agora uma situação registrada na localidade de Campinas, que fica em Sumidouro, mas é limite com Teresópolis, ali Motas, Santa Rosa, que a região toda conecta ali a Campinas. Um caminhão foi passar por uma ponte de madeira, daquela ponte antiga, e a ponte não aguentou, olha só, um caminhão betoneira, né, levando aí concreto, já vai rodando concreto para entregar na obra aí, ali em Campinas. Ele passa pela ponte de madeira, só 10h20 da manhã desta terça-feira, e devido ao extremo peso, né, dá para ter uma ideia, né? Não precisa levantar o caminhão não, dá para saber que está pesado, né? Concreto, caminhão e a ponte
não suportou, né? A ponte quebrou, o caminhão foi tombando em direção a esse pequeno curso d'água aí, por muito pouco aí, não fez vítimas, inclusive, né? Apenas um grande susto e uma comunidade com acesso prejudicado, né? Imagine o tempo que vai levar para reconstruir essa ponte lá na localidade de Campinas, Sumidouro, que vizinha, coladinha em Teresópolis, né? Aliás, é uma situação felizmente comum ainda, né? Muita ponte de madeira, muita ponte improvisada no interior. Aí vai aumentando o fluxo de veículo, vem caminhão pesado e todo mundo acaba sendo prejudicado. Vamos falar mais uma vez da friaca, né? A prefeitura, através da Defesa Civil, emitiu um alerta de frio intenso para os próximos dias, pelo menos até quarta-feira. Falei ontem aqui no boletim informativo, tenho falado desde segunda-feira, e a terça, mais uma vez, amanheceu bem geladinho em Teresópolis. Isso foi no centro da cidade, 7 da manhã, marcando 5 graus, tá? 7 da manhã marcando 5 graus. Teve termômetro aí no alto, por exemplo, marcando 2. Só que a gente sabe que esses termômetros não são assim 100% confiáveis, né? Tem um monte de variáveis que devem ser analisadas, mas dá para ter um parâmetro, né? Quem estava na várzea aí logo cedo percebeu que realmente estava muito frio. Então, se estava 5, estava 6 ou 7, era uma verdadeira geladeira. E nessa madrugada de terça, Teresópolis foi a quarta cidade mais fria do estado do Rio. Olha só como é que ficou na madrugada de terça. Agora sim, são números oficiais, né? Por institutos aí que fazem esse acompanhamento, não é número de termômetro de rua, não. Olha só como é que ficou. Nova Friburgo, na madrugada de terça-feira, foi a cidade mais fria do estado do Rio. Olha como é que ficou ali, ó, menos 0,7, abaixo de zero aí. E, só que detalhe, né, Friburgo, esse gelo todo aí não foi na zona urbana de Friburgo, assim, não. Foi um pouquinho mais alto, foi no Pico do Caledônia que foi registrado esse gelo todo. Em seguida, Itatiaia, que aliás é o ponto mais alto do estado, 0,4. Petrópolis foi a terceira cidade mais fria, 3,2. E ali Teresópolis, esse é o número oficial, né? Como eu falei, tinha um termômetro lá no alto, que divulgaram até a imagem, marcando 2 na madrugada. Mas, oficialmente, a temperatura mínima registrada em Teresópolis, 3,4. Em seguida vem Visconde de Mauá, 3,5. Cachoeira de Macacu, aqui ó, na Baixada, aqui no pé da serra, 4. Engenheiro Paulo de Fronten, 5. Santa Maria Madalena, 5,5. Valença, 6. E Miguel Pereira, 6,2. Está aí dados do Clima Tempo, né? Números oficiais. E a previsão é que até quarta-feira, pelo menos, muita friaca. E depois de quinta em diante, melhora um pouquinho, mas ainda continua frio. Afinal de contas, estamos no inverno. E muita gente reclama, mas é Teresópolis, é região serrana e é para fazer frio, né? Se for ao contrário, é que está errado. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário Teresópolis, da Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Quem está aí pelo YouTube, clique no site, clique no sininho, se inscreva e fique sempre bem informado. E falando do site, todas as informações, tudo completo é lá no netdiario.com.br. Até breve.